A estimativa para a inflação brasileira foi reduzida pela terceira semana seguida. A projeção do PIB também caiu. Os dados são do relatório Focus, divulgado na manhã desta segunda-feira pelo Banco Central. O IPCA, índice que mede a inflação oficial do país, caiu de 4,55% para 4,53%. A projeção do Produto Interno Bruto, que é a soma das riquezas do país, também registrou queda, passando de 2,85% para 2,84%. Em relação ao dólar, os analistas mantiveram o câmbio em R$ 5,00, mesmo patamar das últimas 7 semanas. Estabilidade também para a Selic, taxa básica de juros, que segue em 11,75%. Vamos agora ao fechamento e também aos destaques que nortearam o mercado financeiro na última semana. O Ibovespa encerrou o último pregão em queda de 0,84% aos 125.517 pontos. Mas no saldo semanal, o principal índice da Bolsa de Valores brasileira emendou a quinta semana de alta, com ganhos de 0,59%, mantendo o melhor patamar em mais de 2 anos. O dólar comercial caiu 0,17%, negociado a R$ 4,89. No balanço da semana, a moeda norte-americana somou perdas de 0,14% frente ao real. Entre os destaques da sexta-feira está o veto integral do presidente Lula ao projeto que desonera a folha de pagamento de 17 setores da economia. Apesar de causar a queda dos juros futuros, a decisão pesou negativamente na reação das empresas, que temem um risco de encarecimento de custos com o fim da desoneração. Já a queda do dólar esteve relacionada com os novos planos de investimento da Petrobras, que prevê aumento de 31% e injeção de 102 bilhões de dólares na estatal nos próximos anos. No geral, o dia foi de baixa liquidez e forte realização de lucros na Bolsa Brasileira, acompanhando o movimento dos mercados internacionais. Nos Estados Unidos, os mercados operaram de forma reduzida por causa do feriado de Ação de Graças. Por lá, a semana foi marcada pela acomodação dos rendimentos dos títulos do governo norte-americano em um patamar mais baixo. E quem traz mais atualizações da agenda econômica da semana é o economista-chefe do PicPay, o Marco Caruso. Boa tarde, Marco. Bem-vindo aqui ao Mercado e Companhia. Tudo bem, Priscila? Boa tarde. Vamos lá. Então, queria que você aqui nos falasse os destaques dessa semana. Vamos começar. Acho que, assim, falando de agenda econômica, né, como vocês citaram agora há pouco, política também acho que vai ser importante, mas é uma semana de inflação, para resumir assim. Tem inflação nos Estados Unidos, tem inflação na zona do euro e tem no Brasil. Acho que tem notícias positivas nesse front, assim, e meio que disseminada. Acho que nas 3 regiões a gente está vendo essa inflação, né, em 12 meses aí, perdendo fôlego, né? Essa inflação dos Estados Unidos é importante, que é um dos últimos grandes dados antes da decisão do Fed do mês que vem, onde eles não devem subir de novo os juros. E a inflação lá, um ponto interessante, ela ainda está acima da meta, né, que é de 2%, mas ela já deve caminhar para perto dos 3 baixos ali, né? Então, na hora que cruzar esse 3% para baixo, acho que vai dar uma esquentada na discussão de juros, vamos ver. Europa também está com uma inflação um pouco mais alta, mas também olhando para baixo. E aqui no Brasil, assim, naturalmente o número mensal começa a dar uma salgada, mas é meio que por sazonalidade, né? O ponto importante mesmo é que a nossa inflação aqui também deve ceder aí, olhando ano contra ano, de 5% já para casa dos 4,7%, né, 4,5%, assim. Então, a gente aqui também está vendo uma melhora. Então, está tendo uma desinflação disseminada no mundo inteiro, que é uma boa notícia. Você acha que com a inflação cedendo assim ao redor do mundo, você acha que os cortes de juros nos Estados Unidos e também outros países desenvolvidos estão mais próximos? Essa é uma das grandes discussões para 2024. Assim, Os banqueiros centrais, né, vão dizer que não ainda, mas é parte do jogo, né? Eles acabaram de parar de subir juros, então eles vão dizer que não. Então, acho que assim, até mais ou menos o segundo trimestre do ano que vem, essa é a toada, deixa parado onde está, lá nos desenvolvidos. Só que a gente sabe que o mercado sempre tenta adivinhar o próximo passo, né? Então, esses dados que saem essa semana vão servir de razão, ou não, né, para os investidores, para o mercado ir atrás para ver se realmente dá para discutir uma antecipação de corte de juros, ou não, realmente eu estou errado, essa inflação ainda é salgada, então o viés é para cortes para depois do meio do ano. Hoje o mercado precifica, por exemplo, para Estados Unidos e para a Europa também, coincidentemente, o primeiro corte na reunião de junho de 2024. Então, ali está justo, né? Então, a discussão será que pode ser um pouco antes ou não? Acho que esses números melhores de inflação conversam com alguma discussão de antecipação.
em que pese o que eu acabei de falar, que os banqueiros centrais não vão admitir isso tão cedo. Essa é a grande disputa aí para 2024. Eu acho que o fronte inflacionário ajuda, sim, a discutir cortes um pouco antes. Agora, voltando para o Brasil, Marco, a agenda política e fiscal ela segue bem aquecida. Como é que o mercado tem olhado para as últimas discussões lá em Brasília? Pois é, eu fiz até uma brincadeira no podcast que sai, né, no próprio Canal Rural, que Brasília está quente, mas e não dá para culpar só o El Niño, né? Essas discussões sempre são quentes, e tem vários frontes, né, também, tem vários frontes de batalha, entre aspas, vamos dizer assim. Assim, recentemente, o ministro Haddad tem vencido, vamos pôr assim, a ala política que quer gastar mais. Só que, dito isso, a sequência das últimas notícias, como você falou, política / fiscal, tem me parecido um pouco pior, né? Então, assim, só para ficar com 3 grandes discussões que estão no radar aí para essa semana. Tem a desoneração da folha de pagamentos, que você citou agora, né? Que o presidente Lula vetou a continuidade da desoneração. Então, assim, me surpreendeu positivamente do lado fiscalista, vamos pôr assim, do ministro Haddad. Só que, sinceramente, eu acho que o Congresso vai derrubar. Eu até citei recentemente, o Henrique Meirelles, quando foi ministro, o Paulo Guedes, quando foi ministro, criticaram essa medida que está aí em vigor desde a presidente Dilma em 2012, mas nenhum deles conseguiu convencer os seus chefes de mudar isso aí. O Haddad, pelo jeito, convenceu o Lula, mas o Congresso acho que vai derrubar isso aí, sinceramente. Tem as pautas arrecadatórias, né? Então a gente precisa de arrecadação para fazer o ajuste fiscal aqui no Brasil, já que o governo não quer cortar gastos, né? Então, e essas acho que vão passar. Deve passar essa semana aí a taxação das apostas esportivas, né, na internet, fundos exclusivos, fundos offshore. Então, nesse caso aí, é ponto para o ministro Haddad. Acho que o caso da folha de pagamentos é ponto para o ministro Haddad, mas vai cair, né? Nessa acho que deve passar, deve andar com certa tranquilidade. E tem um terceiro grande disputa aí, envolve o STF, né? Que são os precatórios, né? O governo tem uma dívida passada aí, que é uma bola de neve que está crescendo, de quase 100 bilhões de reais. O STF está votando se ele pode. No fundo, o governo quer, olha, eu sei que eu reconheço que eu preciso pagar essa dívida, mas eu não quero que isso me atrapalhe no ajuste fiscal. Como eu faço para pagar, mas não aparecer nas contas, né, no marco fiscal e nas despesas do ano que vem? Então ele está pedindo para o STF, falar, STF, posso pagar isso, mas de um jeito tal que não seja contabilizado nas regras fiscais? Assim, tem um certo mandrake nisso, mas no fundo, pelo menos, existe um reconhecimento do governo que ele tem uma dívida que ele precisa pagar. Vamos ver o que sai do STF. Pelo jeito, o acordo vai ser, olha, paga, mas paga com crédito extraordinário, né? Um dinheiro que o Congresso aparece o dinheiro, paga, mas não aparece ali nas contas públicas, na meta fiscal do ano que vem. É mandrake, mas pelo menos existe um reconhecimento de uma dívida que é crescente, né? Então, gostei aí do termo, é mandrake. Mas dá-se um jeito, né? Marco, obrigada, viu, pela sua participação aqui e uma boa semana pra gente. Boa semana pra gente, até a próxima.